caderno 3, na matéria de História, deixe marcado da página 4 até a página 9, que vai ser a nossa leitura de hoje. Vamos estudar o tópico que fala sobre o relógio e o tempo, com os subtópicos O Tempo Não Para e a Invenção do Relógio. O tempo não para. Embora não possamos tocá-lo ou vê-lo, o tempo existe e nós o sentimos de muitas maneiras. Podemos dividi-lo em passado, presente e futuro. Muitos acontecimentos passam despercebidos por nossos olhos, porque fazem parte do nosso dia a dia e geralmente não chamam a nossa atenção. No entanto, quando estudamos os acontecimentos do passado, eles ganham novos sentidos para nós. Para ficar mais fácil de entender como essas mudanças ocorrem, podemos usar uma linha do tempo. O que é a linha do tempo? É uma forma de visualização da passagem do tempo, que apresenta acontecimentos ou mudanças na sequência em que eles ocorrem. Temos uma imagem com 4 datas consecutivas e os acontecimentos em cada uma delas. Esse daqui é um dos exemplos da linha do tempo, que é uma forma de apresentar os acontecimentos na ordem cronológica. Na primeira data de 1500, o acontecimento foi a chegada de Pedro Álvares Cabral no Brasil. Na data consecutiva, que é a data de 1565, aconteceu a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Na próxima data, que é 1808, foi a chegada da família real ao Rio de Janeiro. Quarta e última data é o ano de 1822, que foi onde o Brasil se torna independente de Portugal. Podemos perceber que, além dos acontecimentos em cada uma dessas datas, elas foram consecutivas umas às outras. Isso é a ordem cronológica, e é assim que a linha do tempo é apresentada. E vamos falar agora sobre a invenção do relógio. A marcação da passagem do tempo é muito importante para o ser humano. Ao medirmos o tempo, conseguimos identificar uma atividade que aconteceu no passado. Além disso, podemos nos programar para atividades futuras. O relógio, hoje presente em grande parte do mundo, é utilizado para medir a passagem do tempo. Esse marcador já foi usado de diferentes maneiras por várias sociedades ao longo da história. Aliás, é muito comum organizarmos as nossas atividades diárias com a utilização do relógio. O relógio, ele foi inventado há mais de 5 milênios, ou seja, há mais de 5.000 anos. Antes dele, a primeira divisão de tempo que o ser humano fez foi entre o dia e a noite. Mas depois, cada vez mais foi preciso aumentar e melhorar essa divisão. Alguns povos antigos, como os mesopotâmicos e os egípcios, começaram a sentir a necessidade de marcar o tempo para organizar suas atividades e perceberam que a luz do sol se projetava no chão, sombras que variavam de tamanho de acordo com o momento do dia. Esses povos, então, criaram um relógio que marcava o tempo pela sombra projetada no chão, o relógio de sol. Assim como nessa figura, eles botavam um ponteiro e, de acordo com o horário do sol, esse ponteiro, que na verdade era a sombra, seguia várias direções. Outro instrumento que os povos antigos usavam para medir o tempo se chamava relógio de água ou clepsidra. Era um recipiente preenchido com água que tinha um furo por onde a água vazava constantemente. O tempo que ela demorava para escorrer pelo furo servia para medir
o tempo de um acontecimento, de uma prova esportiva ou de uma cerimônia religiosa. Essa figura que você está visualizando é o relógio de água. Ele foi bastante usado por povos antigos, entre eles os egípcios, gregos, romanos e chineses. Na página 5, 8 e 9, podemos encontrar alguns exercícios baseados no que nós estudamos, onde você vai reler novamente e assim poder responder as questões. Essa foi a nossa aula de história de hoje e eu espero vocês até a próxima.